Conhece algum juiz de Israel? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Conhece algum juiz de Israel? Quem conhece um, pelo menos, levanta a mão. Ou estão com medo de falar, né? Sansão foi um juiz de Israel. Sansão foi um juiz de Israel. Quem mais? Samuel foi, por assim dizer, o último dos juízes, né? Gideão, né? Foi um juiz de Israel. E nós tivemos várias. Tivemos mulher também. Quem lembra o nome de uma juíza de Israel? Ninguém? Débora. Então, olha só como Deus já trata o ser humano de maneira diferente há muito tempo, hein? Então nós tivemos esse período em que Deus governou a nação através dos seus juízes. Então, ó, perceba a comunicação como acontece. Deus, através dos seus servos, primeiro Moisés, depois Josué, agora com os juízes. Mas aí chega um momento onde o povo de Israel diz o seguinte: nós queremos um rei. Nós queremos ser como as demais nações. Nós queremos um rei. E eles pedem isso na época do Samuel. Deus fala para o Samuel. Samuel fica muito nervoso com isso. E Deus fala para o Samuel: Samuel, não fica nervoso. Primeiro que eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, né? Deus fala. E aí Deus dá a ordem para o Samuel: você vai ungir um rei. E mais uma provinha do Enem aqui, evangélico aqui. Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra o nome? Isso, começa com Sa e termina com U. Como é que é? Saul, muito bem. Primeiro rei de Israel. E você vai olhar isso, esse registro de tudo isso, está lá no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Está tudo registrado lá. Mas para a gente entender como é que o profeta vai entrar, como é que ele vai aparecer, é nesse período em que a nação de Israel passa a ser governada pelo rei. Ela passa a ser governada pelo rei. Ela tem agora, como todas as outras nações, um governante civil. Estão entendendo? Não é mais Deus quem dirige a nação através dos seus juízes. Agora é através do rei. Embora os princípios, os valores, as leis que Deus deixou permaneçam. Tudo bem? E aí então começa esse período onde o rei começa a governar. E como é que agora Deus vai fazer para tratar das questões que ele acha que tem que tratar, que ele sabe que tem que tratar? Como é que ele vai corrigir o rumo do rei, do povo, da corte? Qual figura ele vai usar? E aí que entra então o que nós conhecemos por profetas. Os profetas então surge esse ministério de maneira muito intensa no período dos reis. No período dos reis. Abra a sua Bíblia aí, acha aí para mim. Eu quero que você ache aí o livro de Natã, profeta Natã. Abra aí. Não, você não vai achar na Bíblia, pode parar de procurar. Você não vai achar Natã. Por quê? Porque Natã foi um profeta, ele foi usado por Deus para exortar um determinado rei. Não vou falar, eu quero ver se você vai lembrar quem é. Mas nós não temos o livro do profeta Natã. Entendeu? Abra para mim Eliseu 5:17. Abra aí, livro do Eliseu. Também não tem esse livro. Poxa vida, Eliseu, profeta desse porte, não tem livro? Elias, então abra aí. Já ouviu falar do profeta Elias? Abra aí, Elias 7, verso 12. Também não tem esse livro. Olha que interessante.
nós temos inúmeros profetas com uma ação muito intensa, muito significativa em Israel, mas eles não deixaram livros escritos. Como é que a gente sabe da história deles, da existência deles? Reis, livros dos reis, livros das crônicas, que contam, que registram, por assim dizer, a história nesse período. Tudo bem? Então, você quer conhecer a história do Elias? Quer saber como que o Elias deixou de habitar entre nós? Vá ler o livro dos reis, das crônicas. Quer saber quem foi o substituto do Elias? Está no livro dos reis, no livro das crônicas. Tudo bem? Então nós temos, Deus começa a tratar então com a nação. E aí nós temos então, depois do livro dos Salmos, depois desses livros categorizados como uma literatura sapiensal, uma literatura que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, nós vamos ter na Bíblia nossa, que nós herdamos do judaísmo, os livros dos profetas que deixaram o registro da sua história. Então nós começamos a ter aí os livros dos profetas que têm a sua história. Então se eu pedir para você, abra a Bíblia no capítulo 6 do livro de Isaías, você vai ter lá uma mistura de história, uma mistura da mensagem, do contexto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Está lá em Isaías 6. E ele vai contando um pouco do contexto, a gente percebe ali o que acontecia com o povo. Então nós começamos a ter então esses livros dos profetas. E são esses que a gente tem um livro aí registrado que a gente vai olhar um pouquinho mais, ok? E hoje então nós vamos conhecer um pouquinho, porque não dá para a gente fazer como a gente fez, por exemplo, na carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, quer dizer, a gente não fez todas, né? Mas para a gente ir olhando capítulo por capítulo, versículo por versículo. São livros muito grandes que a gente iria ter que passar aqui uns 2, 3 anos para olhar um desses livros. Então a gente vai olhar de maneira panorâmica. Sabe o que é uma maneira panorâmica? Eu olho para vocês aqui de maneira panorâmica. Estou vendo vocês estão bem arrumadinhos. Alguns eu estou sentindo o perfume, outros não. Estou olhando o rosto, tudo de maneira panorâmica. Aparentemente vocês estão bem, aparentemente aí sorridentes, mas se a gente olhar um pouco mais fundo, hein? Quanto rolo, quanto problema, quanta dificuldade, quanta angústia, não é verdade? Não é assim? Então nós vamos olhar para os profetas também assim, ó, de maneira panorâmica. Se você quiser conhecer um pouco mais, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que se dispor a isso. Então, o livro do Jeremias, e a gente está começando com um livro, praticamente assim, na questão cronológica, assim, não é os primeiros. Mas por que eu escolhi o Jeremias? Porque o Jeremias, ele trata de algumas questões muito atuais. Aliás, todos. Mas o Jeremias é algo que Deus colocou no meu coração e eu quero falar com você. Abra então Jeremias, capítulo 22, versos de 1 a 5, tá bom? Jeremias 22, de 1 a 5. Acompanhe a leitura. Assim diz o Senhor. Então, olha, aquela frase clássica do profeta. É Deus falando. Agora, antes da gente continuar lendo, deixa eu te dar mais uma informação. Para quem que o Jeremias foi chamado a falar de maneira especial? Para a liderança da nação. Para os dirigentes do povo. Para o rei, para os nobres, para os juízes. Para aquelas pessoas que tinham de certa maneira e exerciam de certa maneira um poder. Assim diz o Senhor. Desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros, e teu povo que passa por estas portas.
Percebe então que essa é uma mensagem mais dirigida, mais focada para a liderança? Entendeu? Porque é para a liderança? Para o rei que se assenta no trono de Davi, para os teus conselheiros e o teu povo que passa por estas portas. Quem que tem acesso ao rei? Todo o povo? Vamos lá nos encontrar com o Lula para levar um problema que a gente tem aqui do nosso bairro. A gente consegue chegar no Lula, que é o presidente atualmente? Consegue? Sim ou não? Não. Quem consegue acesso a ele são os ministros, os assessores, um certo grupo. Fora desse grupo, ninguém mais. Isso acontece com Lula, aconteceu com Bolsonaro, com todos os presidentes do Brasil, com todos os presidentes do mundo hoje. E era assim também na antiguidade. O povão não chegava nas portas, não chegava na presença do rei. Tudo bem? Então entendeu como essa mensagem é para quem dirige o país? E teu povo que passa por estas portas, ou seja, aquelas pessoas que têm acesso ao rei. Então é para esse grupo de pessoas a mensagem. E aí vem a mensagem a partir do verso 3. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês... a mensagem foi dada. Prestou atenção na mensagem? Verso 3. A mensagem foi dada. E por que Deus mandou essa mensagem para o rei, para os seus conselheiros e para o povo que conduzia o país? Se Deus manda eles administrarem a justiça, se Deus manda eles fazerem o que é o direito, né? Então aí é do aspecto legal, tá? Se Deus está mandando tratar e tirar aquele que é oprimido, e opressão aqui de várias maneiras, tá bom? Não oprimir, não maltratar o estrangeiro, o órfão, a viúva, que na nação, naquela época, eram as pessoas menos desfavorecidas em Israel. O estrangeiro, porque ele não tinha direito nenhum no país. O órfão e a viúva, porque não tinha INSS naquela época. Hoje o INSS é maravilhoso. Alguém que está e tem pensão do INSS recebe uma fortuna por mês. Pode comprar, pode pagar remédio, pagar plano de saúde, não é assim? Se hoje nós temos os problemas que temos com o órfão, com o aposentado, né, com a viúva, tendo um INSS, você imagina num país onde isso não existia. Quem cuidava do pai e da mãe eram os filhos. Então era isso, ia sendo passado. Chegava um momento que pai e a mãe, eles já não cuidavam de mais nada e os filhos cuidavam de tudo. Mas tinham que cuidar. Aí se alguém ficava sem filhos, na velhice iriam sofrer. Então, por isso que Deus está mandando olhar para esse povo. E nem derramem sangue, não cometam esse tipo de crime. Se Deus manda essa mensagem, o que você acha que estava acontecendo? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Sempre quando Deus levanta os seus profetas, é para tratar de problemas. Ou era o povo que estava se desviando, ou era a liderança, mas era com problema. Então Deus levanta o Jeremias porque a nobreza de Israel, quem dirigia o país, estava cometendo erros. E aí Deus é muito específico na mensagem. Justiça e direito. Livrar o oprimido da mão do opressor. Administrar a justiça. Hoje o termo seria justiça social, né? Tratar do estrangeiro, da viúva, do órfão. E não permitir crimes. O mais terrível que é o homicídio. Não derramem sangue nesse lugar.
Então, se Deus manda o profeta falar para o rei, para os conselheiros, para quem dirige o país, essa mensagem, é porque eles estavam cometendo e errando exatamente nesses pontos. Exatamente nesses pontos. Dada a mensagem, a partir do verso 4, olha só o que Deus fala, né? Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir estas ordens, se vocês cumprirem estas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio, em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Se vocês cumprirem isso, haverá continuidade. Continuará havendo reis. Continuará havendo sucessão. Continuará havendo comando. Os judeus comandarão a nação de Judá. Haverá continuidade. Agora, e se não houver? Verso 5. Mas se vocês desobedecerem esta ordem, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. O que isso significa? Não vai haver a continuidade. E naquela época, interrupção da continuidade do rei era o quê? Conquista. É porque a nação foi conquistada. E a gente vai perceber, logo depois, cumprimento das profecias pelo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele conquista Judá. O profeta traz um alerta. Essa alerta do Jeremias, que nós escolhemos hoje aqui, que eu escolhi hoje para a gente conversar, ele é atualizado? Ele é algo dos nossos dias? Será que a gente poderia levar a mensagem do verso 3 para o presidente Lula e dizer tudo isso aqui para ele, e seria algo atualizado? Vamos ver, imagina assim que você consegue chegar à presença do Lula e diz assim, ó, Deus Lula está dizendo assim. Olha, estou dizendo Lula porque ele é o presidente hoje, tá bom? É para qualquer presidente, tá? Hoje é o Lula. Daqui a alguns anos vai mudar. Mas a mensagem de Deus continua. Administre a justiça e o direito. Será que nós podemos dizer hoje para o nosso presidente isso? Ô Lula, por favor. É claro que o contexto hoje de poderes é diferente da época. Na época, quem mandava era o rei, certo? Por isso que a ordem é para o rei que cumpria, fazia tudo, né? Era o absolutismo, o rei não tinha essa divisão executivo, legislativo e judiciário que a gente tem nos dias de hoje. O rei é absoluto, tudo num só. Mas a mensagem ela é cabível para quem quer que governe. Para o Lula, para o Tarcísio, que é o governador do nosso estado. Administre a justiça e o direito. Faça as coisas corretas. Faça as coisas de maneira decente. Faça de acordo com o que a lei do nosso país já prevê. Cumpra a lei. Olha que interessante. Livre o explorado da mão do opressor. Existe alguém nos nossos dias que é explorado? Tem. Em vários níveis de exploração. Nós temos hoje casos semelhantes à escravidão. Já ouviram aí em alguma reportagem? Foi liberto trabalhadores em estado análogo à escravidão. Ou seja, nós temos nos nossos dias gente trabalhando como se fosse escravo. E qual é o direito do escravo? Entendeu? Então nós temos nos dias de hoje pessoas nessa situação. Vira e mexe aparece. Sejam de brasileiros, sejam de estrangeiros. Então faça isso, Lula. Cuide disso. Cuide daquele que é oprimido. Mas tem mais níveis de opressão, não tem? Tem. Opressão pelo crime organizado. Há alguns lugares do nosso país, algumas regiões dentro das cidades, onde a polícia não entra. Onde quem manda é o crime.
É a organização criminosa, e tem várias no nosso país. Umas maiores, outras menores. Então, existe gente oprimida nos nossos países hoje? Sim. Pelo crime? Sim. Uns mais, outros menos. Existe essa situação no país. Existe uma opressão pela falta de educação. Existe ou não existe? Existe. Quantas pessoas na terceira, quarta, quinta série que não sabem ler, não sabem escrever? Quantos que sabem ler e escrever, mas não entendem o que está escrito? E a falta de educação é uma opressão. Existe gente oprimida por falta de saúde pública? Quem depende do sistema público de saúde, quanto tempo fica numa fila para um procedimento dos mais simples? E quando é mais delicado, mais complicado? Eu tenho um plano de saúde, tenho um bom plano de saúde dentro do nosso contexto. Não é um dos melhores, mas não é um dos piores. Outro dia eu fiquei 5 horas no hospital. Vera Cruz, conhece Vera Cruz? Hospital muito bom. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha um monte de gente com o mesmo tipo de plano que ficou doente. E não tinha médico. Não é que não tinha médico suficiente para atender aquele povo. E aí? Aí você fica lá 5 horas. Uma moça muito conhecida nossa foi para o hospital na segunda-feira, saiu de lá terça-noite ou quarta de manhã. E não ficou internada, hein? Entrava, conseguia ir no médico, depois ia para fazer um exame. Isso não é uma opressão, gente? Olha que tipo de coisa. Então, a gente pode dar essa mensagem para o nosso presidente, para o nosso governador? Cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro? Vocês já viram, assistiram alguma reportagem dos nossos aeroportos internacionais, que recebem aviões internacionais? Quantos estrangeiros nesses aeroportos? Que não tem lugar para ir, que não tem? Quantas pessoas? Quantos vindo da Venezuela? Já vieram um monte. Quantos vieram de Cuba? Quantos estão vindo agora da Argentina? Por várias questões, não vou entrar no mérito. Não, mas quantos estão vindo? Porque acham que no Brasil está melhor que lá. E o que é que o governo faz para isso? Nós podemos então levar essa mensagem para o nosso presidente, para o nosso governador, para o nosso prefeito? Podemos. Se vocês ouvirem a minha mensagem, corrigirem o rumo e fizerem o que é bom, o que é certo, haverá continuidade. Os reis continuarão entrando por essas portas, virão em carruagens com seus cavalos, né, aquela pompa, e com os seus conselheiros. Se obedecer a Deus, haverá continuidade. E se não obedecer, este palácio ficará deserto. O grande desafio de quem ouve a mensagem de Deus, em primeiro lugar, é entender que é para si mesmo. De repente você pode estar entendendo aí, puxa vida, isso é a mensagem para o presidente Lula. De repente você pode estar achando essa mensagem para o governador Tarcísio. De repente pode ser para o nosso prefeito, para os nossos vereadores. Essa é uma tendência nossa. A gente nunca pensa que é para a gente mesmo. Ah, pastor, mas eu não sou rei. Ah, pastor, mas eu não sou governador, não tenho autoridade. Mas o que Deus está querendo do rei, do presidente, do governador, do prefeito, e de mim e de você, que nós mudemos o nosso comportamento. Que nós mudemos as nossas atitudes, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E adotar qual padrão? Qual o modelo que eu devo adotar? O modelo de Deus.
E isso tem que ser feito tanto pelo nosso presidente, quanto por mim e por você. A nossa atitude, nosso comportamento, aquilo que eu falo, as palavras que eu uso, tem que estar de acordo com o padrão de Deus. Esse é o desafio da palavra de Deus. E ela alcança todos. Ela alcança a mais elevada autoridade de um país, e ela vale para mim e para você, que malemar temos autoridade ao nosso redor. Temos autoridade na nossa casa, mas é ali na nossa casa que as coisas precisam começar a mudar. E Deus precisa ser honrado e adorado em todo lugar. Esse é o nosso desafio. Jeremias fala hoje? Fala. Fala para o Lula? Fala. Fala para o Tarcísio, nosso governador? Fala. Fala para mim? Fala. Fala para mim hoje. Deus abençoe a sua vida. Não saiam, eu tenho um recado, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós continuamos na tua presença, agradecidos porque no nosso país nós temos a liberdade de meditarmos acerca da tua palavra, de confessarmos a ti como Deus em liberdade. Ajuda-nos a aproveitarmos esse tempo. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.